Quero compartilhar com os irmãos um texto que Deus colocou em meu coração durante essa semana e foi, durante todo esse tempo, maneira de Deus falar ao meu coração e, de alguma maneira, remoeu o meu coração e me fez entender que este seria o texto que Deus haveria de falar ao seu povo através da minha vida. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do verso 14 ao verso 16. Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao verso 17, perdão, do verso 17. Hebreus 12, de 14 a 17. Aí tem como tema raízes. Temos visto algumas pessoas que muitas vezes têm se especializado em pesquisar, em plantar raízes, não necessariamente a planta em si, mas as raízes que vão dar fruto. E muitas vezes essas raízes têm produzido plantas e têm produzido alguns resultados, e muitas vezes essas mesmas raízes têm sido plantadas em nossos corações. Nem sempre raízes que glorificam o nome do Senhor, mas que muitas vezes somos tentados a plantá-las em nossas mentes, quem sabe amanhã pensando que possamos usá-la ou aproveitá-la em uma outra oportunidade. Mas quero compartilhar essa experiência do escritor aos Hebreus, que não sabemos ao certo quem é ou quem foi, mas que possa servir como um ensinamento e como um despertamento em nossas vidas, para que tomemos muito cuidado. Estamos no meio da família, o mês de maio, e que nos leva a refletir como eu tenho sido ou o que eu tenho sido no meio da família. No meio da minha família, família biológica, qual tem sido a minha participação? Como eu sou conhecido? Sou uma pessoa calma, sou conhecido como uma pessoa explosiva, sou conhecido como uma pessoa que agrega, sou conhecido como a pessoa que traz sempre uma palavra de desânimo, de desmotivação, de dispersão. Sou uma palavra que traz uma pessoa que traz palavra de esperança. Olha, vai dar certo, olha, vamos orar, vamos confiar. Ou quem sabe eu tenho sido uma palavra de desesperança. Olha, nem comece, já estou vendo que não vai dar certo, que não vai dar resultado. E quantas vezes nós temos tido pessoas assim? Peço aos irmãos que, por acaso, for o seu companheiro, aquele que está ao seu lado, por gentileza, não identifique essa pessoa, para que essa pessoa não venha se constranger em função dessa citação, dessa abordagem que eu acabei de fazer. Hebreus capítulo 12, versos 14 a 17. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. E diz assim, a primeira palavra é o verbo esforçar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por conta de uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. E aí está o texto que Deus colocou em meu coração para que sirva como um alimento para as nossas vidas. E o meu desejo, a minha oração é, como ele falou ao meu coração, eu possa transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que possa servir também como despertamento e alimento para a vida dos irmãos também. E é interessante que, antes de nos dedicarmos propriamente dito àquilo que podemos extrair do texto, essa abordagem, ou essa exortação a respeito dos relacionamentos entre Deus e nós, entre nós e Deus, nós como sendo os filhos e Deus como sendo o nosso Pai, ele começa desde o versículo 4. Os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas vão perceber como o escritor aos Hebreus começa a mostrar do tratamento que Deus tem disponibilizado, tem feito para com seus filhos. E a finalidade maior dessa abordagem é a exortação à restauração das relações, para que ninguém se sinta afastado da comunhão por causa das nossas ações. Os versos 12 e 13, os versos que antecedem os versos que eu acabei de ler, diz assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Ou seja, restaure a sua vida, mude suas atitudes, reveja suas ações, faça uma análise se isso está produzindo na vida das pessoas um bem, uma harmonia, a comunhão, tem produzido a motivação das pessoas à sua volta.
E é interessante que nesse verso que eu li, nesses versos, perdão, o autor trabalha com 4 cons. 4 cons. Primeiro, ele trabalha com a comunhão, a paz que vai produzir a comunhão, a alegria de estarem juntos, a relação entre homem e Deus, entre homem e homem. O segundo com é a consagração, um coração santificado, um coração convertido ao Senhor. O terceiro com é o comprometimento, comprometimento com as coisas pessoais e com aqueles que estão à sua volta. Resgatar vidas, transformar vidas, trazer de volta aqueles que estão afastados. E o último com é a consolação, que sirva para nós como exortação, como despertamento, mas, acima de tudo, como um encorajamento a fazermos aquilo que é a vontade do Senhor. E é interessante que o maior destaque nesses imperativos, eles não dependem de Deus. Eles não dependem da vontade de Deus, eles dependem de nós. São imperativos que nos levam a refletir e, a partir da reflexão, mudarmos de atitude se essa for a vontade do Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar como lição para a minha vida e desejo que, de alguma maneira, seja também para a vida dos irmãos, é quando o escritor aos Hebreus, na parte A do versículo 14, ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos. É um esforço demasiado e permanente pela paz. Eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso buscar de maneira demasiada e constante a paz. E é interessante que essa paz é uma iniciativa de Deus que nos alcança e logo nos convida a vivê-la com todos e em todas as circunstâncias. Paz não é ausência de guerra, mas é meio à guerra eu escolher viver em paz. Paz não é um lar, como a gente costuma dizer, um casal 20, aquele casal harmonioso quando não tem dificuldade. Não, paz é procurar viver em harmonia com o outro, apesar das desavenças, apesar dos problemas, que eu seja sempre uma palavra ponderada, que eu seja sempre uma palavra medida. E é impressionante, eu comecei a pesquisar, pelo menos por 4 ou 5 vezes, o apóstolo Paulo destaca a importância de vivermos em paz. Eu vou ler pelo menos 3 versos, e os outros vou apenas citar, da importância ou da exortação à permanência, de buscarmos a paz uns com os outros. Romanos 12, verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam tudo que estiver ao alcance de vocês para viverem em paz. 1 Tessalonicenses 5,13. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. A necessidade de buscarmos sempre a paz como preceito, como ensinamento, como despertamento em nossas vidas. Colossenses 3, verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós somos exortados, desafiados a vivermos essa paz que não é nossa. Como diz Paulo aos Filipenses, a paz que excede a todo entendimento. Mas encontro palavras identificadas assim com a paz em 1 Coríntios 7,15, 2 Coríntios 13, verso 11, só apenas para citação. Mas é importante que a gente possa buscar com todas as nossas forças, com nossa intensidade, sem desistir, fazer com que o ambiente onde eu estou possa desfrutar dessa paz. É certo que a manutenção da paz nem sempre depende de nós, mas ainda que o nosso adversário, ou aquela pessoa que convive ao nosso lado, no trabalho, até dentro das nossas próprias casas, nunca conseguirá roubar totalmente a nossa paz. Por mais que ele tente, a paz não é algo volátil, algo que vai sair da minha vida. A paz precisa existir por determinação, por iniciativa da minha parte numa relação com Deus. Nós é que somos responsáveis pelos nossos atos, pois temos o controle de nossas ações. Não podemos permitir que o outro decida o que vamos fazer. Não permita que o outro decida as suas ações. Não mude de atitude em meio à crise, à meio à dificuldade. Conheço casais, e não são aí da nossa igreja, graças a Deus, mas casais que eu tenho acompanhado aqui em Maceió, e como eles são agressivos um para com o outro. Como vivem se degladiando. E uma palavra mais
quem sabe mais séria de alguém, já produz a revolta e, como a gente costuma dizer, o outro salta com 5 pedras na mão. E aí eu fico perguntando, por que 5? Por que não 4? Por que não 3? Por que não apenas uma? E a gente começa a perceber que essa é uma situação que muitas famílias vivem. Uma situação de milindres. A primeira palavra vai produzir logo no outro uma reação imediata, e isso desencadeia todo um transbordar ou romper de uma represa que não sei exatamente onde isso vai parar. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, Igreja Batista Boas Novas, para que eu não seja o causador dessa represa estourada, uma represa que possa romper, que eu não possa produzir no meio da minha família esse ambiente desconfortável, em que os meus filhos sintam tristeza em ter que voltar para casa, já vou voltar para casa, vou ter que lidar com meu pai. Que a minha esposa só sinta constrangida sempre que eu chego. Olha, chegou, estava tudo em paz, mas chegou ele. Olha, chegou ela e a coisa acabou, a paz que nós tínhamos acabou. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. O apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus diz, busquem a paz, vivam constantemente em busca de produzir paz no ambiente onde você está. É interessante que no pensamento hebraico, a paz não era algo negativo, mas algo positivo. Não era simplesmente estar livre ou isento de dificuldades. No pensamento hebraico, a vida, ou uma vida que vivia, um homem que vivia em paz, é tudo aquilo que ele pudesse identificar como o bem maior, o bem supremo de alguém. Esse homem é um homem pacífico. Esse homem é alguém que, onde chega uma palavra de paz, uma palavra sempre moderada, pesada, uma palavra sempre com propósito de baixar a temperatura, de fazer que a coisa se torne harmoniosa. Mas também significava o maior bem-estar que alguém podia desfrutar. Não só para si. Não era um bem que eu pudesse acumular como bem, como característica ou como virtude, mas que pudesse proporcionar no outro também. Pessoas pacíficas, como diz a palavra do Senhor, bem-aventurados pacificadores, são necessárias em todas as áreas da nossa sociedade, até dentro das nossas igrejas. Sabe, irmãos, é tão bom quando a gente pode lidar com alguém que está sempre vendo o lado bom da coisa. Quando muitas vezes alguém chega exasperado, quem sabe tentando identificar alguma coisa que possa causar o desânimo, a desmotivação, e aquela pessoa tem sempre uma palavra ponderada. Não olhe por aí, não. Olha, vamos pensar nessa questão, vamos ver de outro jeito. E aquela palavra é sempre ponderada para que possa produzir harmonia. Não sei quem tem sido na sua casa, na sua família, a palavra ponderada. Não sei quem tem sido sempre baixado a voz. Quando as coisas começam a fugir do controle, não sei quem tem tomado a iniciativa de dizer, olha, eu vou parar. Salomão, lá no capítulo 15 de Provérbios, verso 1, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Alguém vai precisar parar e eu preciso tomar a iniciativa. Não, meu irmão, não, minha irmã, não alimente mais esse fogo. Não dê mais vazão a essa discussão que não vai levar a nada. Vocês vão se degladiar, vão se machucar, vão se ferir e vai trazer transtornos, consequências desagradáveis para a sua casa. É interessante que quando leio o verso, é como se o escritor bíblico, o escritor sacro, dissesse assim, busquem viver unidos assim como os cristãos devem viver, na unidade real que provém da vida em Cristo. Olha, assim como Cristo deixou o exemplo para vocês, um lar harmonioso deve produzir uma comunidade cristã que tem um referencial como Jesus Cristo. Encontrei um comentário bíblico a respeito dessa experiência do Dr. William Barclay. Ele diz assim, a paz que se tem que buscar é a que provém da obediência à vontade de Deus, a que eleva a vida do homem à sua realização mais alta, e a capacidade para viver com o seu próximo, estabelecer uma relação justa com ele. Podemos observar na vida de Jesus. Poder termos como referencial, modelo, padrão para as nossas vidas, o próprio Cristo. Quando o escritor aos Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, tudo aquilo que moveu o coração de Cristo, seja isso que mova o meu coração. É interessante destacar, é importante destacar, que a busca por essa paz tem que ser nossa real finalidade. Tem que ser perseguida.
Esta paz requer de nós um esforço, é produto desse esforço, da disciplina, do empenho e muitas vezes de determinação espiritual e emocional. Olha, eu não vou discutir. E muitas vezes o inimigo sabe exatamente desse nosso propósito e ele vai colocar situações que vão mexer com o nosso sentimental, com o nosso emocional e vai querer nos tirar do foco, do centro da vontade de Deus. Vai nos querer fugir daquilo que eu havia prometido ao Senhor. Muito cuidado, meu irmão, para que aquela palavra que poderia ser repensada, não seja pronunciada. Muito cuidado. E depois que se fala, se arrepende. E não quero ir jamais que alguém venha se arrepender por alguma coisa que eu falei. Eu não devia ter falado, eu devia ter me calado, porque através daquela palavra produziu um fogo que eu não pude mais controlar. Discussões entre marido, esposa, marido, filhos, pais, irmãos, muitas vezes se torna tão acalorada que a gente começa a duvidar se realmente há amor nas relações ou apenas interesse. Alguém querendo se sobrepor ao outro. Vivam em paz, porque através da vivência, da experiência da paz, nós vamos testemunhar desse evangelho autêntico. Mas encontre uma segunda verdade, uma segunda característica daquilo que o escritor aos Hebreus nos ensina. Versículo 14, a parte B. E eu vou usar o primeiro verbo do versículo 14, o esforçar-se, porque é o mesmo que determina a ação da santificação. E fica assim: esforcem-se para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Quando eu olho, ou quando eu leio, quando eu medito a respeito dessa abordagem do escritor aos Hebreus, eu entendo que é uma busca criteriosa e natural pela santificação. Não sei se você já foi perseguido na sua casa, dentro da sua família, por querer viver uma vida de santidade. Agora você quer ser o santinho, agora você quer ser o melhor, agora você quer ser o mais crente. Sempre está lendo a Bíblia, sempre está orando. E ao invés daquela iniciativa produzir algo ou ser identificado como algo bom, muitas vezes é algo que nos vai, quem sabe, afrontar. Aquele que vive uma vida de mesmice, sem compromisso, sem responsabilidade, sem oração, e aquele que toma a iniciativa de fazê-lo, começa a ser uma ameaça. Percebe, irmãos? Como os valores começam a ser invertidos, que a naturalidade de uma vida plena em comunhão com Deus começa a ser incômodo para aquele que escolheu não viver, para aquele que escolheu não orar, para aquele que escolheu não ler a Bíblia. É impressionante como a gente percebe claramente isso. Uma sociedade que muitas vezes preza pela aparência, esquece de viver a intimidade com Deus. Enquanto a paz tem início no meu relacionamento com Deus e se estende no meu relacionamento para com os outros, a santificação é um processo exclusivo do meu relacionamento para com Deus. A santificação não diz respeito ao meu irmão. A santificação não diz respeito ao outro, diz respeito a mim mesmo. Por isso que o escritor aos Hebreus fala, olha, você precisa buscar a paz que vai gerir, que vai gerenciar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo, mas sem jamais se esquecer de um relacionamento saudável com Deus. Porque a base é aquilo que vai dar sustentação à sua vida, é aquilo que vai dar garantia de sucesso. E é impressionante como ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante que essa expressão santidade, hagiamos, no grego, ela vem da palavra hagios, ou santo, é que a expressão hagios é que o homem hagios deve ser sempre, em certo sentido, diferente do mundo e estar separado dele. O homem hagios, ou hagiamos, que é o santidade, ou hagimus, que é o santo, deve viver uma vida de santidade, porque a palavra santo significa separado. É alguém propriamente dita com uma finalidade específica para a glória de Deus. Precisamos entender que foi assim que Deus nos fez, para a sua glória. E se fugirmos desse propósito, com certeza não estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos concebeu. E eu, quando digo isso, me incluo entre os irmãos. Porque não existe nada na palavra do Senhor que eu não preciso ser aperfeiçoado e moldado, e se eu estou entre eles, eu sou o primeiro. Quantas vezes eu preciso buscar, de alguma maneira mais intensa, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Interessante que a gente precisa entender
que quem busca a santificação não tem as suas normas identificadas ou determinadas pela conduta do mundo. Seu ideal é diferente, sua recompensa é diferente, sua finalidade é diferente. A sua finalidade não é estar bem com os homens, mas unicamente com Deus. Porque buscando uma relação saudável com Deus, naturalmente, a gente vai buscar um relacionamento saudável com os homens. A santificação vai nos convidar a um relacionamento transparente com Deus, a dizer, Senhor, quem eu sou e o que eu preciso ser. E através dessa mudança de atitude, de percepção, sou convidado a mudar também os meus relacionamentos para com as pessoas à minha volta. E é interessante, quando eu falo de santificação, eu estava pensando isso hoje à tarde, que existem duas implicações quanto à santidade. Essas implicações, elas traduzem ou levam a rever a vida do cristão. Primeira, a vida na terra. Uma vida consagrada, separada, buscando em tudo agradar a Deus. E a vida no céu, poder contemplar a face de Deus. Uma vida que tem um primeiro tempo aqui, mas um tempo eterno para sempre. É tão bom saber que essa busca pela santidade, pela consagração, vai nos proporcionar uma relação de face a face com Deus, que é a antessala do céu. É aquilo que o Senhor está preparando para cada um de nós. É interessante que eu encontrei a citação do Westcott. Westcott é um rabino inglês. Ele diz assim, a santificação é a preparação para a presença de Deus. É como estarmos sendo separados, moldados, lapidados, para nos encontrarmos com o Senhor. Não podemos ir de qualquer jeito, não. Para a presença de Deus, não posso ir de qualquer jeito. Preciso a cada dia ser santificado, moldado, lapidado, para que cada vez mais nos pareçamos com o próprio Jesus Cristo. É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a nos distanciar daquilo que realmente importa. Aquilo que importa aqui é agradar a Deus. Por pequenos atrativos, por distrações. Perdemos o foco por coisas tão efêmeras, tão fugazes. Perdemos o foco por coisas tão passageiras. Pecados que muitas vezes roubam a nossa comunhão com Deus. Uma palavra, uma atitude, um gesto. Quem sabe aquele troco ali na mercearia, no supermercado. Quem sabe aquela imprudência lá no trânsito. E aquilo ali vai roubar a nossa comunhão com Deus e vai romper um processo de santificação. Eu tenho que voltar para as cadeiras da alfabetização, porque eu fui reprovado. Quando parecia que eu já estava pronto para me encontrar com Deus, cometi essa falha indescritível que me levou a refletir. Realmente estou vivendo uma vida de santificação? E perdemos o bom, o excelente, por coisas tão corriqueiras. Nos esquecemos que a nossa vida não é só aqui. E nos prendemos com os valores pequenos, efêmeros, fugazes e carnais do pecado. E esquecemos do privilégio de viver em santidade diante desse Deus. Quantas vezes as distrações, os atrativos do mundo nos fazem retroceder em uma busca de santificação para com Deus. Conflitos que querem roubar a nossa plena comunhão com Deus. Se desejamos viver para sempre na companhia de Deus no céu, priorizemos viver em sua companhia aqui na terra. Encontrei também mais uma citação do Dr. Stuart Olliott. Ele é um pastor, e ele pastoreou a igreja na Inglaterra, e hoje ele é diretor de um movimento chamado Movimento Evangélico do País de Gales. E ele escreveu algo que para mim foi um divisor de águas, quanto essa busca pela santidade, por agradar a Deus, por viver do jeito que Deus se agrada e não viver do jeito que o mundo determina. E ele escreveu o seguinte: na vida existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem o Senhor. O progresso em santidade não é opcional, mas uma necessidade absoluta. Sem ela, ninguém verá o Senhor. É tão bom quando podemos ser exortados e ainda termos tempo de repensar as nossas atitudes, nosso comportamento, nossas prioridades, aquilo que normalmente o mundo faz, que todo mundo faz, que dá ibope. Como o Nick orou, eu estava participando do culto desde o momento em que o irmão Erivaldo
facultou a oportunidade dos irmãos estarem pedindo oração. Lembro como ele falou exatamente dessa saudade de estar na casa do Senhor. Desse desejo de poder estarmos presencialmente na casa do nosso Deus. E eu fico me perguntando quantos vão estar. Durante todo esse tempo, nós estamos privados de estarmos presencialmente. E quando facultarmos essa oportunidade, quantos voltarão? Creio que, no meu coração, que todos possam voltar. Mas os dias que tivemos anteriormente, quando tivemos com os nossos cultos abertos, os nossos cultos presenciais, quantas vezes sentimos falta de muitos? Que durante os cultos virtuais, disse, quando é que nós vamos voltar? Quando é que retornam os cultos no santuário? E muitas vezes nós esperamos esses irmãos, eles dizem, olha, hoje não. Quem sabe para a semana? E a gente esquece saber priorizar aquilo que agrada o coração de Deus. Não estou dizendo que agrada o coração de Deus aí ao culto, não, porque o nosso culto vai de domingo a domingo. Não se restringe apenas ao santuário, onde ali eu posso cantar, extravasar, orar, prometer alguma coisa ao Senhor. Não. O meu culto também na segunda até o sábado também. É uma vida consagrada ao Senhor, independente de onde eu esteja. Que eu seja sal, que eu seja luz. Mas vamos voltar ao texto. Versículo 15. Veja como o escritor aos Hebreus ele é bem objetivo quanto às nossas intenções. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Mas também encontrei a citação, ou a versão revista e atualizada, que diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebo aqui, irmãos, um convite a uma análise apurada e cuidadosa das nossas reais motivações. É interessante que quando o escritor aos Hebreus, e eu vou me prender agora à revista e atualizada, ele diz assim, atentar com diligência, critério, seja criterioso quanto às suas escolhas. E é interessante que são duas expressões que dão real significado da condição em que devemos viver a vida cristã. Mais uma vez, a responsabilidade está sobre nós de cuidarmos um dos outros. De nada adianta estarmos bem, desfrutando da comunhão, enquanto outros estão afastados, vivendo à margem da comunhão. Atentando diligentemente para que ninguém, isso é responsabilidade minha com você, e vice-versa. Você precisa cuidar de mim, e eu preciso cuidar de você. A minha comunhão com Deus só tem sentido se eu souber, que você está bem. Se eu puder ter plena certeza que você também está em plena comunhão com Deus. E isso nos proporciona a responsabilidade mútua, o desejo de que vê o outro integrado. E como nós temos sentido saudade de muitos, não só nos cultos virtuais, mas também nos cultos presenciais, quando voltamos, naquele período intermediário em que ficamos com os nossos cultos abertos, com o nosso santuário aberto, como nós sentimos falta e ficamos perguntando, meu Deus, onde está? Não vou citar nome, porque não me cabe julgar ninguém, Deus conhece o coração de cada um. Onde está o irmão? Onde está a irmã? E eu me sinto responsável, como pastor também, mas quero também responsabilizar os irmãos, por todos aqueles que Deus tem colocado à nossa volta, como ovelhas, como rebanho do seu povo, para que possamos estar responsáveis por elas, indo ao encontro, sempre que souber de alguma coisa, que eu seja uma palavra sempre motivacional. É interessante que esse cuidado no trato é uma das principais marcas do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E é interessante que isso é representado como uma viagem em grupo. Os irmãos já devem ter feito uma viagem em grupo. E de vez em quando devemos fazer a chamada, perguntar, alguém está sentindo falta de alguém? Alguém ficou no último ponto que a gente parou? Alguém se atrasou no caminho? Estão todos bem? Estão todos aqui? Alguém se perdeu? Atenção para a chamada. Essa é a responsabilidade de todos nós, irmãos. Estamos preocupados com aqueles que Deus tem colocado à nossa volta. E quando digo isso,
Não quero me prender apenas ao rebanho espiritual, mas muito mais ainda, nos nossos relacionamentos familiares. Quando tentamos encenar uma relação saudável dentro de nossas casas, que casas não são lares, mas, na verdade, estamos vivendo em constante conflito. Como é que está lá? Está tudo bem, está tudo bem. Como é que vocês estão? Está tudo bem, está tudo bem. Precisamos ter muito cuidado para que a dificuldade maior não comece dentro das nossas casas. Relacionamentos conflituosos. É tão bom quando a gente pode perceber na vida de muitos a harmonia, a cumplicidade santa de estarem orando, intercedendo, juntos pelo mesmo propósito. Olha, o problema seu é meu. A sua dificuldade é minha também. A sua alegria também é minha alegria. A sua vitória se tornou a minha vitória também. E é interessante que o escritor aos Hebreus ele destaca um outro aspecto da responsabilidade mútua. É de não permitir que a minha palavra, que a minha conduta seja um referencial negativo no meio do corpo de Cristo. A vigilância se deve olhar para os lados, preocupação com os outros, e olhar para dentro, preocupação comigo mesmo. Por que digo isso? Porque o escritor diz assim, não que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Quem sabe apenas uma raiz, é o pensamento interno, olha, eu já estou pensando assim, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Não deixe que esse pensamento que não vier da parte de Deus venha a fluir, venha a florar, venha a nascer, e é como ele diz aqui o escritor, perturbando e cause perturbação, contaminando a muitos. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com a sua atitude. Cuidado, para que essa atitude, ainda que pareça ser coerente, mas eu preciso dizer alguma coisa a você. Cuidado, cuidado. Pense novamente e ore. Peça sabedoria da parte do Senhor. Se realmente isso vai causar harmonia, vai motivar aquela pessoa que vai receber aquela palavra. E eu digo isso comigo mesmo, nos nossos relacionamentos familiares. Quando os mais afligidos, os mais afetados são aqueles que estão à nossa volta. Um filho, uma esposa, um esposo, uma mãe, um pai, um irmão. Lá vem fulano. E muitas vezes a casa está uma harmonia e a presença daquela pessoa causa toda uma desarmonia. Porque aquela pessoa é conhecida como alguém que vem trazer sempre uma palavra de desânimo, de desmotivação no meio daqueles que estão à sua volta. E é interessante que o mais interessante é que é apenas uma raiz. Algo interno, um sentimento de amargura, mas que quando brotar, trará consequências desastrosas. Interessante quando o escritor aos Hebreus, ele reporta isso lá para caminhar no povo de Israel durante o deserto, os 40 anos no deserto. Deuteronômio capítulo 29, verso 18, o escritor aos Hebreus nos convida a rever esses valores que foram pregados e ensinados por Deus. Um desejo de Deus de aperfeiçoamento, de uma seleção natural daquele povo que iria caminhar durante 40 anos, e ali estava chegando o final da caminhada. Estamos já prestes a entrar na Terra Prometida. E Deus começa a mostrar exatamente esse cuidado de selecionar, de identificar aquilo que deve ocupar minha mente, meu coração. Não permita que isso ocupe muito tempo na sua mente. Não dê lugar à vontade de Satanás. Não deixe que ele venha a influenciá-lo. Por enquanto é só uma raiz. Por enquanto é só algo interno. Mas eu digo isso que quantas vezes muitas raízes dessas se tornam plantas carnívoras, plantas venenosas. Mas vamos ao texto, Deuteronômio capítulo 29, verso 18. Cuidem, lembra do cuidar? Que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse julgamento, invocar uma bênção sobre si e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o seu próprio caminho. Trará desgraça tanto para a terra irrigada quanto para a terra seca. Isso vai trazer transtorno para o povo, para a família, vai trazer uma desavença. Aquele homem, aquela mulher não está com seu coração voltado para as coisas de Deus. Isso vai causar uma desmotivação, vai causar uma ruptura na relação daquele povo com Deus.
É interessante que esse mesmo princípio é identificado por Paulo na relação entre pais e filhos. E digo isso com tristeza, Colossenses capítulo 3, verso 21, quando essa exortação continua sendo pertinente aos nossos dias. O que é que você tem dito para o seu filho? O que é que você tem dito para a sua filha, seu neto, para a sua neta? Aquilo que tem servido como motivação, será isso que tem produzido na sua casa, no meio da sua família? Quando o apóstolo Paulo escreve à comunidade em Colossenses, ou em Colossos, capítulo 3, verso 21, ele diz assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Essa palavra, será que vai produzir motivação no seu filho, na sua filha? Será que essa palavra vai produzir a vontade de se superar? Olha, vamos lá, você vai conseguir, eu estou com você. Vamos lá, eu te ajudo. Quantas vezes tenho visto o pai dizer assim, olha, você não vai dar nada, você não vai servir para nada, você vai, e coloca a sua vida daquele filho maldição. Maldição, muitas vezes expectativa, que aquele filho ou aquela filha não tem condições de superar. E muitas vezes se fecha no seu mundo, porque não atendeu à expectativa do seu pai e da sua mãe. Encontrei um outro pensador, e eu quero destacar com os irmãos. A pessoa amarga não só prejudica a si próprio, mas o câncer se espalha pela vida dos outros, fazendo com que muitos sejam contaminados. Outras pessoas são atraídas ao problema e forçadas a tomar partido, semeando a discórdia entre irmãos. Muitos que estão à volta são contaminados por aquela situação, aquela palavra amarga, aquela atitude impensada, que vai produzir veneno nas relações. Mas quero finalizar com o verso 16 e 17. E ele aborda de maneira muito objetiva o exemplo. Um exemplo para nós que é um exemplo de como não fazê-lo. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Uma escolha minuciosa, precisamos ter muito cuidado, precisamos evidenciar o espiritual em detrimento do carnal. Será que isso é a vontade do Senhor? Será que esse relacionamento, será que esse emprego, será que essa resposta, essa palavra vem da parte do Senhor? Ou é algo meu, iniciativa minha, resultado da minha indignação? Quantas vezes? Precisamos ter muito cuidado. O homem carnal traz consequências danosas sobre si e sobre todos que estão à sua volta. É impressionante como milhares de anos depois, ainda usamos o mau exemplo de Esaú como referencial. Decisões impensadas podem trazer transtornos, muitas vezes, transtornos eternos. E eu quero finalizar destacando aqui pelo menos 4 ou 5 características desse homem carnal. Tomando o exemplo desse homem chamado Esaú, irmão de Jacó, e que nós conhecemos as suas atitudes, seu comportamento, o filho mais velho de Isaac e Rebeca, mas que alguém de maneira impensada, de maneira impensada e carnal, perdeu o privilégio da primogenitura. Primeira característica de um homem carnal é porque ele é imediatista. Ele quer as coisas hoje. Ele quer aquele prazer imediato. Eu quero ser feliz agora, amanhã. Amanhã, não estou preocupado com amanhã, não. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Imaginando que muitas vezes as consequências de uma alegria hoje, passageira, sem a orientação do Senhor, podem trazer tristezas amanhã. Um pecado, uma atitude impensada, vão trazer consequências danosas para nós, para nossas famílias, algo que eu devia ter pensado ontem. E hoje estou colhendo os frutos dessa atitude. Um conselho de um pai, um conselho de uma mãe, não vá, não compre, não faça, não fale. E muitas vezes a gente pensa que somos autossuficientes, que não devemos mais ouvir os nossos pais e as nossas mães, e como filhos muitas vezes a gente faz. E as consequências são desastrosas muitas vezes para as nossas vidas. Quando abordo a questão de Esaú, Gênesis capítulo 25, versos 29 a 32. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado,
Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Eu quero isso agora. Eu quero isso agora. Do que me vale que vai amanhã? Não estou preocupado, não. Precisamos ter muito cuidado, irmão, para que não sejamos homens e mulheres carnais, presos apenas à motivação daquilo que vai nos proporcionar alegria, realização. Um homem ou uma mulher bem-sucedida, mas que vai trazer transtornos eternos para as nossas vidas. O homem carnal também valoriza a aparência. Está muito preocupado com o que os outros vão falar. Não a intenção do coração. Gênesis 25, 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu quero mais é estar alimentado. Esse negócio de primogenitura. De que adianta a primogenitura se eu estou com fome? Temos que ter muito cuidado, para que aquilo que não vem alimentar os nossos corpos não seja algo contrário à vontade do Senhor. Viver de aparência é isso que as redes sociais mais valorizam. Pessoas com milhões de seguidores, e muitas vezes ficam presos aos costumes e às práticas que determinam a quantidade de seguidores, a fazer aquilo que agrada, aquilo que dá ibope, aquilo que vai aumentar. Não, cuidado, cuidado. Porque depois você não pode mais retornar de onde você começou. Terceira característica de um homem carnal: apesar do sofrimento, não se endireita. Apesar de todas as consequências danosas, não tem como mudar de atitude. Gênesis 27, versos 38 e 39. Esaú pediu ao pai, depois que ele percebeu que Jacó recebeu de Deus a bênção, desculpa, que Jacó recebeu do pai a bênção, ele vai até o pai pensando, quem sabe, receber do pai a bênção do filho mais velho, mas ele já tinha vendido. Não estava mais sobre Isaac, não. Ele já tinha vendido Jacó. A sua atitude prepotente, imediatista, vivia de aparência, trouxe consigo transtornos. Versículo 38 e 39 do capítulo 27. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai, Isaque, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Fiquei imaginando, quem sabe Esaú pudesse tirar lições desse momento. Olha, eu preciso rever meus valores, minha vida, meu comportamento. Olha, eu preciso rever, eu fui tão imediatista, olha, vendi meu direito primogênito. Eu preciso mudar de atitude, isso está trazendo transtorno para a minha vida. Mas o que mais tristeza está no meu coração é que aquela situação que causou dano para a sua vida não foi estancada. Pelo contrário, ele produziu, ele alimentou a vingança. Era um homem rancoroso, que não se conformava com aquela situação que ele mesmo foi culpado, que ele mesmo plantou. Gênesis 27, verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Ele não perde a hora. Ele não perde a hora de sofrer o dano. Mas o problema sou eu, não é o outro. O problema fui eu que vendi. O problema não é Jacó, o problema sou eu, Esaú. E aí eu atribuo ao outro, transfiro para o outro. Mas eu não sossego enquanto eu não... deixa ver, meu pai estão esquecendo que meu pai morreu. Deixa acabar o dia de luto e eu vou guardar isso aqui. Guardar essa situação como algo que eu vou desfrutar. Era alguém que guardava rancor. Era um homem marcado pelo desejo de vingança. Mas encontra uma quinta e última característica de um homem carnal. Tem prazer no sofrimento alheio. O que eu puder fazer para lhe prejudicar, e aí quando eu sei que você não gosta, aí é que eu faço de propósito. Aí é que eu tenho prazer em fazê-lo. Não sei se os irmãos já tiveram, mas quando nós, não sei, é costume lá dos Estados Unidos, mas nosso costume aqui no Brasil, no Ocidente,
é que muitas vezes nós somos intrigados por apelídios. E eu tinha um apelídio quando era adolescente que me deixava louco. Era Bidu, Biduzão. E aquilo ali me tirava do sério. E quantos meus amigos me chamavam disso? Olha o Bidu, olha o Biduzão. E aquilo ali eu pegava em pedra para jogar em todo mundo. Ou seja, o homem carnal é alguém que sabe que você não gosta e vai fazer exatamente por pirraça, para que você sofra as consequências da sua atitude. É um filho, é uma filha, é um pai, ou uma mãe, que muitas vezes sabe que aquilo ali vai trazer transtorno para a família, mas assim mesmo ele faz, mas assim mesmo ele fala. E mais uma vez, com tristeza, volto os meus olhos para Esaú, Gênesis 26, versos 34 e 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, 40 anos e não aprendeu a lição, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Eram mulheres fora do arraial do povo de Deus. Eram mulheres ímpias, fora do povo de Israel. E Esaú foi buscar exatamente mulheres fora do meio do povo, porque isso vai trazer transtorno para os seus pais. Agora que eles vão ver como é que se faz. Agora chegou a minha vez. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, que essas características, nenhuma delas, possa ocupar nem a nossa mente, nem o nosso coração, mas que sejamos homens e mulheres sábios, que os nossos lares sejam ambientes fraternos e que tenhamos prazer em voltar para eles. Vou voltar para casa. Conheço gente aqui em Maceió que detesta feriado. Os irmãos sabem por que feriado? Que vai precisar ficar em casa o dia todo. E aquela pessoa arranja o que fazer. Vai consertar o carro. Vai resolver alguma coisa. Mas eu não quero ficar dentro de casa. Imagina como é o lado dessa pessoa. O meu desejo, a minha oração, é que sejamos homens e mulheres vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Que os nossos filhos tenham prazer na nossa companhia. Que as nossas esposas tenham prazer na nossa companhia, que os nossos esposos tenham prazer na nossa companhia, que os nossos pais fiquem felizes quando nós cheguemos em casa. Olha, nosso filho chegou, a nossa filha chegou, o papai chegou, a mamãe chegou, o marido chegou. Que assim seja, irmãos. Porque como povo de Deus, não podemos escolher outra atitude, a não ser atitudes que agradem o coração de Deus e que possam fazer com que possamos formar lares edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo, e sejamos homens e mulheres segundo o coração do nosso Deus. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua palavra, extrair dela lições tão preciosas, lições que nos exortam, que nos encorajam, que nos motivam, Senhor, a sermos sal e a sermos luz. E nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, a começar em mim. Se por algum motivo, Senhor, a minha esposa está sendo incomodada, machucada, maculada, se o meu filho, minha filha, meu genro estão sofrendo em função de uma palavra, de uma atitude, de um comportamento meu, que essa iniciativa possa ser mudada, a atitude possa ser revista e eu possa ser um homem segundo o teu coração. Também te peço pelos meus irmãos ali em Arapiraca, por todos aqueles que estarão assistindo ou participando desse vídeo que estará sendo disponibilizado na internet, que os nossos corações repensem, que essa raiz de amargura, que quem sabe tem sido produzida dentro dos nossos corações, ela possa ser arrancada em nome de Jesus. E que os nossos corações possam produzir plantas agradáveis, cheirosas, bonitas, perfumadas, para que possam produzir harmonia, alegria, motivação, encorajamento dos nossos lares. Que a partir de mim, eu seja esse referencial da minha própria casa. E se alguém precisa assumir esse compromisso, a iniciativa possa ser tomada. Seja eu, Senhor, a partir de mim, sem esperar do outro qualquer iniciativa. Guarda as nossas vidas, cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. Dá-nos uma semana debaixo do teu cuidado, sob a tua proteção. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.